Olá! Nesse vídeo você vai aprender um pouco sobre a história de Adolf Hitler, um dos maiores ditadores que a nossa história já conheceu. Adolf Hitler nasceu no dia 20 de abril de 1889. Ele era do signo de Áries, quase touro. Ele era ariano. Olha a piada, gente. Meu Deus, uma piada. Ela fez uma piada, Juliana fez uma piada, hein? Ao contrário de que muita gente acha, ele não era alemão. Ele nasceu numa localidade perto de Linz, próximo à fronteira alemã. Para começar, que o seu nome não era para ser Adolf Hitler, e sim Adolf Hitler. Mas por um erro do escrivão, ficou Adolf Hitler. A infância do menino Adolfo foi bem difícil. E pouco se sabe sobre ela, porque quando ele assumiu o poder, tacou fogo nos documentos e tudo para ninguém saber sobre seu passado. O que se sabe era que o pai dele era um homem muito violento, e isso meio que afetava o comportamento dele. Ele estava longe de ser um dos alunos mais exemplares da sala, e era um adolescente que dava bastante trabalho. Leopold foi o professor de história de Adolf Hitler. Suas aulas políticas capturavam a atenção de Hitler. Ele desprezava os Habsburgos e afirmava rigorosamente que a raça ariana era mais forte, saudável e com melhor preparo físico e mental para governar do que qualquer outro povo. Leopold declarou que os judeus e eslavos eram uma raça inferior. Esta posição não era incomum entre os alemães mais pobres após a Primeira Guerra Mundial. Nos seus anos mais tardios, Hitler falou de Leopold como um grande homem. Hitler desde pequeno era fascinado pela arte. Ele pintava sobre temas diversos, de arquitetura a paisagens, tanto que se mudou para Viena para seguir essa carreira, logo depois do falecimento de seu pai, que era muito relutante nesse assunto. Durante esse período, ele criava e vendia cartões turísticos de desenhos e pinturas, mas o que ele realmente queria era entrar para a Academia de Arte de Viena, mas ele foi infelizmente recusado 2 vezes porque diziam que ele não tinha talento. Em 2012, um quadro de Hitler foi vendido por 32 mil euros para um pintor eslovaco que alegava ter conhecido Hitler durante sua permanência em Viena. Em 1913, Hitler fugiu do recrutamento militar na Áustria. Ele se mudou para Munique quando a Primeira Guerra Mundial explodiu. Ele tinha 25 anos. Ele se alistou no 16º Regimento Bávaro da Reserva. Hitler vivenciou muitas batalhas decisivas e até chegou a ser baleado na Batalha de Somme em 1916. Em 15 de março de 1918, por causa dos efeitos do gás mostarda, Hitler ficou temporariamente cego e foi retirado de seus serviços. Apesar de não ser alemão, Hitler era muito patriota. Depois da guerra, ele entrou pro Partido dos Trabalhadores Alemães, porque um cara lá viu que ele tinha bastante potencial na área de discurso e viu o futuro nele, então chamou ele para a área da política. Dentro do partido, ele cresceu muito na política e ele já estava quase comandando lá o negócio todo. Até que foi aí que ele mudou o nome de Partido dos Trabalhadores Alemães para Partido Nazista, como ficou conhecido popularmente. O chefe do partido sabia que Hitler pagava de pintor, então pediu para ele fazer um símbolo novo, né? Já que estava de nome novo, cara nova, então pediu para fazer um símbolo que representasse todo aquele partido. Então Hitler desenhou a suástica. Ao contrário do que muita gente pensa, não é um símbolo feito exatamente para o nazismo, mas sim é um símbolo que já existia antes e era usado em umas religiões mais antigas, como o budismo e algumas religiões indianas. O vermelho, branco e preto também representam a Alemanha na época imperial, já que era a cor do Império Alemão. Ele chamava a atenção de todo mundo pelos seus discursos, ele manjava muito, sério. E aí que ele começou a conquistar as multidões com suas ideologias. Até que em 1929 ele foi condenado a 5 anos de prisão por ter traído a pátria alemã. Mas ele ficou apenas por 9 meses na prisão, e foi lá que ele escreveu o Mein Kampf, que é considerado uma bíblia nazista. O livro contém toda a ideologia nazista e também algumas coisas sobre a história de Hitler. Alguns historiadores falam que a maioria das histórias que ele contou no livro, de quando ele era adolescente e mais jovem, são pura bullshit pra enaltecer a imagem dele e dizer que ele era melhor, tal. Na época da Alemanha nazista, o livro era tipo uma bíblia para um cristão. Todo alemão tinha que ter um Mein Kampf em casa. De início, o livro vendeu apenas 200 mil cópias, e se você parar pra pensar que era um livro que promovia o genocídio, é uma coisa bem grande, né? Ele saiu da cadeia e calhou que, bem nesse ano, teve a quebra da Bolsa, a crise de 29. E ele novamente começou a fazer os seus discursos e dar uma esperança ao povo alemão, falando que ele quer salvar tudo, que a ideologia dele é tirar a Alemanha da crise e essas coisas. Claro, até porque uma pessoa só vai poder salvar um país de uma crise, né? Parece até algumas pessoas hoje no Brasil, né? Deixa em off.
Naquela época, o chanceler da Alemanha não estava fazendo muita coisa. Então, eles simplesmente falaram que iam nomear Hitler e pronto, tipo, sem eleição, sem nada, apenas coloca ele lá. E foi exatamente o que aconteceu. A partir do momento que ele virou chanceler, ele foi tomando conta de tudo, até que depois de um tempo ele já estava conhecido como Führer. Ele podia mandar em tudo e em todos e a voz dele falava mais do que a própria lei da Alemanha. Mary Hater tinha 16 anos quando começou a se relacionar com Hitler, que tinha 37 na época. Adolf Hitler prometeu-lhe casamento e até planejaram comprar um apartamento em Munique. Ele resolveu adiar, alegando ter uma missão vital para terminar. Em desespero por causa da negligência com que era tratada, tentou se enforcar, mas seu cunhado a encontrou e cortou a corda antes de Hater morrer. Anos mais tarde, casou-se com um oficial da SS. Gelle era sobrinha de Hitler. Em 1927, sua meia-irmã viúva se muda para Munique a fim de cuidar da casa de Hitler e leva consigo sua filha Angela. Presumivelmente, seu relacionamento começou quando ela tinha 17 anos de idade. Hitler era o tio poderoso e dominador, cheio de amor e compreensão. Quando, na verdade, ele a mantinha trancada em um apartamento em Munique. Segundo o jornalista, Hitler deixou a virgindade da menina intacta, porém lhe destruíra a inocência. Após uma briga, a menina não queria mais ficar presa e pretendia se mudar para Viena. Foi encontrada morta com um ferimento de bala aos 23 anos. Sua morte foi declarada suicídio, mas muitos acreditam que o ditador alemão a matou ou mandou que fizesse. Renata Miller, a bela atriz de cinema alemã de 19 anos, foi convidada a conhecer Hitler na chancelaria. Era o ideal de pureza e beleza ariana, e o governo acreditava que pudesse ser um ícone da propaganda do ideal nazismo. Em 1937, a mulher caiu da janela do hotel. Não se sabe se foi um acidente, suicídio ou assassinato. Isso ocorreu quando ela tinha 31 anos de idade. Eva Braun tornou-se amante de Hitler logo após a morte de Gelle. Seus diários mostravam que Eva o adorava, mas ao mesmo tempo o temia muito. Em 1932, iniciou uma série de tentativas de suicídio. Tinha se tornado propriedade exclusiva do ditador, o que fazia profundamente infeliz. Ficava meses sem notícias do amado e sempre isolada em seu apartamento sob vigilância. A primeira curiosidade é que Hitler e Mussolini lutaram na Primeira Guerra em lados opostos. Por ironia do destino, ambos se aliaram na Segunda Guerra Mundial com o Império do Japão, que formavam um eixo. A primeira campanha do governo contra o cigarro foi feita a mando de Hitler pelo governo nazista. A quarta curiosidade é que ele tomava 28 remédios diferentes diariamente nos meses que antecederam a derrota do governo nazista. E a quinta curiosidade é que Hitler tomava injeções de sêmen de touro para melhorar o seu desenvolvimento sexual com Eva. A morte de Hitler é um mistério. Dizem que ele foi com a Eva até o seu gabinete, casou com ela e depois os dois se mataram. Mas não é tão simples assim. O problema é que até hoje não encontraram o corpo dele. Seu motorista, na época, falou que tinha colocado fogo. Alguns conspiradores dizem que ele fugiu para a Argentina ou até mesmo para o Brasil. Algumas pessoas alegaram até ter visto ele, mas é aquele ditado. Não só de fatos viverás o homem, mas sim de toda a conspiração que procede da boca da internet. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que isso seja informativo, tenha agregado alguma coisa na sua vida. E, bom, deixa um like aí, compartilha com seus amigos, porque dá trabalho. Não esqueça de estar pra prova, pra não tirar 0.